Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui com o meu amigo de volta, o pastor Eleazar Domini, para conversar sobre um assunto muito importante, porque quando a Bíblia Sagrada está no centro da discussão, da conversa, isso é importante, né? Ela é a nossa regra de fé e prática, é o nosso guia moral, nossa bússola. Então, todo e qualquer assunto que envolva a palavra de Deus, com certeza interessa a um filho de Deus, a um cristão, alguém que se pauta pela Bíblia. Eu leio todos os dias, o pastor Eleazar também, sou um apaixonado pelo projeto Revados por Sua Palavra. Já estamos na terceira fase desse projeto, são 9 anos já. Primeira etapa eu li a NVI, agora eu estou lendo a NAA, né, a nova Almeida atualizada, e tem sido uma bênção tremenda na minha vida ao longo desses 30 anos em que eu sou adventista e que eu passei a encarar a palavra de Deus com seriedade, com amor, com paixão. Pastor Eleazar, tudo bem com você? Como é que estão aí as coisas, né, nas suas igrejas norte-americanas? Fala um pouquinho para a gente. Olá, bom, aqui tá uma bênção, graças a Deus nós estamos felizes, ainda frio, já chegou a primavera, mas hoje de manhã estava 5 graus Celsius, agora está com 12, a sensação de 11 está quase igual, mas ainda um friozinho, apesar de ter o sol e tudo, mas ainda está bem frio. Nosso trabalho aqui está sendo uma bênção, graças a Deus, estamos estudando a Bíblia com algumas pessoas, anteontem nós começamos um estudo bíblico com uma família aqui. Eu estou dando um estudo bíblico com uma família que mora aqui a uns 30 quilômetros aqui de onde eu estou. E anteontem foi o primeiro estudo, e foi justamente sobre a palavra de Deus. E foi um estudo assim, muito bom. Nós falamos sobre hermenêutica, falamos sobre como interpretar o texto, como que o texto chegou a nós. E tocar neste assunto vai ser muito bom, vai até fazer com que outras pessoas também cresçam e aprendam deste assunto, porque às vezes a gente pega a Bíblia, eu tenho algumas versões bíblicas aqui, recebi até da Mundo Cristão, a nova versão transformadora, eu tenho aqui também a King James, eu tenho a NVI, então, e eu tenho a Almeida, que é a que eu uso mais, então, a outra minha versão está lá embaixo. Tem aqui em hebraico, não pode faltar, a Bíblia hebraica, olha só. Então, a gente... Eu vou mostrar também a minha grega aqui, né? Novo Testamento Olha grego aí, aqui. olha Então, aí. minha Então, NAA, que está sempre comigo, eu sempre ando com ela na minha mochila, é a que eu leio todos os dias, está aqui, né? A NAA. Mas eu não sabia que você ia mostrar, as minhas estão ali meio longe, então. Mas uma coisa que a a gente tem minha paixão principal é está lá por ter embaixo. Bíblias, né? Coleções de Bíblias, traduções diferentes, poder comparar uma com a outra, isso é realmente algo muito bom, né? Pastor Eleazar é mestre em teologia também, ele inclusive já lecionou grego e hebraico, eu fui um dos alunos dele também em hebraico, né? Ele tem no canal dele ali um curso muito bom, gratuito, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do hebraico, no Fala Sério Pastor. O pastor Eleazar tem vídeos em que ele ensina ali o hebraico básico, né? Para quem quiser conhecer um pouco dessa língua aí. É algo importante, não é essencial para você entender a Bíblia, é claro, né? Mas quem puder avançar um pouquinho isso aí, com certeza, conhecer um pouco do grego e do hebraico ajuda bastante. E como eu sei que ele é um apaixonado pelo assunto, né, e tem conhecimento de causa, eu o convidei para conversar um pouco hoje sobre a questão das traduções. Vamos falar aqui sobre o textos receptus, que negócio é esse, você já vai entender. Códices, né, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, a história do texto bíblico. Isso é maravilhoso ver assim. Primeiramente, eu quero que você perceba a mão de Deus conduzindo tudo isso. Milhares de fragmentos, milhares de manuscritos. Na verdade, o Novo Testamento ele está respaldado por milhares e milhares de manuscritos. A Bíblia Sagrada é o documento antigo mais respaldado por manuscritos. Nós podemos ter certeza absoluta assim, de que o texto foi preservado. E isso é a mão de Deus, né? E a mão de Deus também é perceptível nas traduções, porque a Bíblia precisava alcançar o mundo. Então você tem Bíblia em português, francês, inglês, alemão, está traduzido em muitas línguas e dialetos, até indígenas. E isso é uma bênção tremenda, porque ela tem que alcançar o planeta realmente. E o processo de tradução, ele também revela, assim, o cuidado de Deus.
Eu quero mostrar para vocês aqui na minha tela agora, e pastor Eleazar, fica à vontade para... Nós não combinamos assim um roteiro necessariamente, nós vamos conversar, é um bate-papo entre amigos aqui, né? Mas o mote que nos levou a essa conversa aqui, a esse vídeo, que eu espero seja uma bênção para quem assistir depois, foi um vídeo já antigo, né? Já tem aí, acho que uns 10 anos ou mais, que foi gravado e disponibilizado, um vídeo que tem como título Mudando a Palavra, do Dr. Walter White. Dr. Walter White é um zoólogo sul-africano, tem uma história muito bonita de conversão, ele era ateu e se converteu, né, posteriormente, tornou-se um adventista do sétimo dia, e criou depois um canal, um site com o título Amazing Discoveries, muito bom, em que ele fala sobre criacionismo. Eu aprecio muito os conteúdos do Dr. White a respeito de criacionismo. Só que, e aqui nós vamos fazer uma análise, né, crítica desse conteúdo específico aqui, naquilo que ele fala sobre escatologia, a história do texto bíblico, eu tenho minhas discordâncias, né, e quero discordar aqui com muito respeito. O pastor Eleazar vai fazer a mesma coisa, nós vamos analisar as ideias e não a pessoa. Repito que eu respeito a pessoa como um pregador. Isso é muito importante, viu, Excelência? Porque às vezes, quando nós falamos sobre determinado assunto em que alguma pessoa, seja quem for, tenha mencionado, algumas pessoas elas não conseguem fazer diferença quando você está tratando de um tema. E na cabeça de algumas pessoas, você está falando do indivíduo. Ah, vocês estão falando mal do pastor fulano, do irmão não sei quem. Não. A gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é você desferir um ataque à idoneidade, à espiritualidade, ao relacionamento daquela pessoa com Deus. Isso aqui não está em questão. Ninguém aqui vai tocar nesse assunto, nesse aspecto, não é? E colocar em xeque a vida espiritual do Dr. White, do seu relacionamento com Deus e dos préstimos que ele tem ao longo dos anos concedido à igreja, né, das bênçãos que ele concedeu, como, por exemplo, foi mencionado aí a questão do criacionismo. Isso a gente não está tocando no aspecto pessoal. Agora, eventualmente nós podemos ter discordâncias em determinados temas, como você pode ter uma discordância de um tema que eu apresente, né? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, no canal Fala Sério Pastor, onde eu falei, por exemplo, sobre uma possibilidade de quem seria Melquisedeque. É apenas uma possibilidade. E eu segui alguns textos antigos, fui buscar ali no Talmud, e a possibilidade de que Melquisedeque fosse Sem, filho de Noé. Caramba, pastor, não sabia disso. Você pode pesquisar lá. Mas eu discordo, pastor. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Tranquilo. A gente pode discordar do campo das ideias. Agora, a gente não pode desferir nenhum tipo de ataque pessoal. E não é esse o objetivo desse vídeo aqui. Nós não vamos tratar da pessoa, nós queremos falar do assunto. Exato. Então fica aqui a ressalva, né? E o convite para você pesar os argumentos, como dizia Sócrates, se eu não me engano, ou Aristóteles, acho que Sócrates. Siga as evidências, levem aonde levar. Então pese os argumentos, coloque na balança. Os fatos são os fatos. Ellen White diz que a verdade não teme, né, o escrutínio. Então nós não precisamos ter medo da verdade. A verdade tem que ser analisada, os fatos têm que ser analisados para que nós possamos chegar à verdade, né? Essa é a postura de um bereano. Note que os bereanos, lá o povo de Bereia, mesmo quando Paulo pregava, eles iam às escrituras para saber se era assim mesmo. E era o próprio Paulo, né? Então, nem pastor Eleazar, nem eu, nem o Walter White somos infalíveis, e as nossas ideias, aquilo que a gente apresenta deve estar sempre sendo submetido à palavra de Deus. Então, a preocupação aqui é mais com as consequências de algumas ideias que o Dr. White expõe nessa série de vídeos aqui, Mudando a Palavra. Nós também não concordamos, por exemplo, com aquela ideia que ele sugeriu um tempo atrás, de que ele sugere que Jesus poderia voltar até 2027, né? E até gravamos um vídeo aqui, está disponível no meu canal, no canal do pastor Eleazar também. Se você colocar lá no buscador 2027, o número mesmo, você vai encontrar um vídeo em que nós, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, do copo de palmito, né, como o pessoal costuma nos chamar, o pastor Eleazar e eu, mais o pastor Sérgio e o pastor Adriano, nós conversamos exatamente sobre essa suposta previsão aí de 2027 ser a volta de Jesus. Claro que isso não faz sentido nenhum, especialmente para aqueles que creem que o dia, a hora e os tempos
não nos pertencem, só Deus sabe, né? Então fica aí, nós discordamos pontualmente desse assunto e também discordamos pontualmente aqui naquilo que ele expõe, Dr. Veit, nessa série de vídeos que eu assisti, assim, com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito, fui pontuando, anotando tudo e produzi um texto que está aqui no meu blog, outraleitura.com.br, aqui está o título, Análise do vídeo Mudando a Palavra, de Walter Veit, e o subtítulo é O Textus Receptus é tão superior aos demais? As Bíblias modernas devem ser encaradas com suspeita? Eu quero ler alguns trechinhos aqui para depois a gente começar um ping-pong aqui com o pastor Eleazar. Com essa leitura eu já faço aqui uma espécie de introdução ao próprio tema, né? Respeito à pessoa e à biografia do ex-ateu e zoólogo Walter Veit, Dr. Walter Veit. A análise que segue diz respeito à palestra Mudando a Palavra. Então, é uma análise pontual dessa palestra, apresentada por ele cerca de 10 anos atrás, mas que ainda influencia muitas pessoas nos dias atuais. Por isso a nossa preocupação. Ora, mas uma palestra tão antiga, por que tratar disso agora? Porque ela continua influenciando pessoas que estão achando que a única Bíblia que vale a pena ser lida, estudada, é a Bíblia da versão King James, que vem do Textus Receptus, né? Não só, mas também da Vulgata Latina, como já vamos explicar aqui. Tem gente achando hoje que as Bíblias modernas, como a NVI, a própria NVT, né, que não tem nada a ver com a questão aqui, mas acham que as Bíblias modernas seriam Bíblias não confiáveis. Depois que o pastor Eleazar der uma pequena aula aqui para a gente, eu vou mencionar um texto de Ellen White que, se fosse lido com atenção, até pouparia dor de cabeça, e até esse vídeo aqui seria desnecessário se aquele texto de Ellen White fosse atendido, mas eu vou deixar mais para o final. A tônica da palestra consiste na crítica ao trabalho de atualização da Bíblia feito por Brooke Foss Westcott, aí está a data de nascimento e morte dele, morreu em 1903, e Fenton John Anthony Hort, que morreu em 1892. Quem eram? Ministros anglicanos, não eram adventistas, obviamente, nem existia ainda, né? Já existia sim a Igreja Adventista Sétimo Dia aqui, claro, mas esses aqui não eram adventistas, eram anglicanos, professores da Cambridge University, e são acusados por Veit e outros autores da internet de serem darwinistas, defensores do purgatório, das orações pelos mortos e do culto a Maria, e descrentes da inspiração dos autores bíblicos. Algumas traduções bíblicas em linguagem contemporânea derivam, às vezes em parte, dessa versão de Westcott e Hort. Assim, o Dr. Veit tece inúmeras críticas às versões modernas e exalta repetidamente a antiga versão anglicana King James, a KJV. Quando aparecer essa sigla aí, você sabe que é a King James Version, publicada em 1611 e que tem como base textual o Textus Receptus, que é uma série de textos do Novo Testamento em grego, impressos entre os séculos XVI e XIX, e que serviu de base para várias traduções da Bíblia, além da King James, como a Bíblia de Lutero e a João Ferreira de Almeida. A primeira edição desse texto foi feita pelo padre e filósofo humanista Erasmo de Roterdã. É bom destacar isso aqui, porque Roterdã, ou Erasmo, também não era adventista, né, digamos assim. Ele viveu bem antes de Hort e Westcott, mas ele era um católico, né, e humanista também. Em 1516 ele fez isso aí, e que usou 6 manuscritos gregos disponíveis na época em Basileia e a Vulgata Latina para traduzir a parte final do Apocalipse. Portanto, a parte final do Apocalipse, nas primeiras versões da King James, vem de uma versão católica em latim. Então, foi uma tradução do latim para o grego. Será que a King James é realmente a única versão confiável, como o Veit faz parecer no vídeo? Será que todas as versões modernas foram tão adulteradas que merecem ser chamadas de demoníacas, como ele faz no vídeo? Eu achei isso muito forte ali, muito complicado. Na verdade, pastor Eleazar, deixa eu voltar aqui para nosso rosto aqui. Na verdade, pastor Eleazar, ao assistir a esses vídeos assim, com o detalhamento que eles mereciam, com o respeito que eles mereciam, a impressão que eu tenho é assim, as pessoas devem sair dali, não aconteceu comigo porque, enfim, eu já tinha um certo background, né, aí nesse assunto, mas se a pessoa não tem um conhecimento das traduções, da história do texto bíblico,
ela sai com a impressão de que, olha, eu só vou ler agora daqui para frente a King James, que vem do Joga todas as outras Bíblias fora. As demais eu jogo fora, porque, inclusive, o Dr. White usou ali uma expressão que eu achei muito infeliz ao se referir a algumas versões como a NIV, né, que é a correspondente em inglês da nossa NVI, né, a New International Version. Ele chega a dizer que é algo diabólico, assim. Eu achei muito forte isso, né? E é com essa preocupação que eu pensei, então, em gravarmos esse vídeo. Você quer dizer alguma coisinha agora, pastor, antes de eu prosseguir aqui com a análise pontual de cada trecho ali do vídeo? Bom, é importante ressaltar que praticamente nenhuma dessas versões novas que nós temos, porque nós temos hoje são versões, né? E essas versões elas vão seguir alguma tradução. Praticamente nenhuma das versões que nós temos, seja Almeida corrigida, Almeida atualizada, NVI, enfim, elas partem de um texto único. Nenhuma delas. Você não vai encontrar uma versão hoje, assim, é muito raro, acredito que nem exista, uma versão que diz assim, essa versão só segue o texto tal. Né? Praticamente, as versões que nós temos, elas são resultado de um conjunto de traduções, de análises. Então, o que os especialistas na linguística fizeram, na equidótica, né, que é a questão da crítica textual, hoje, com a quantidade de manuscritos muito grande que nós temos, o conhecimento dos principais manuscritos e das principais variantes, a gente consegue chegar mais ou menos ao que seria o texto mais perto do original. Então, o que são variantes textuais? Eu tenho, e aqui eu vou fazer já uma ressalva, pastor Michelson, que algumas pessoas pensam assim, a Bíblia está cheia de variantes textuais, então isso é uma preocupação, tá vendo? Os homens mexeram na Bíblia. Gente, quando a gente fala de variantes textuais, às vezes é uma palavra que é trocada por outra, mas que é o sinônimo. Um fala grande, o outro fala alto, sabe? Ou às vezes uma letra que era parecida e que às vezes o copista errou e trocou uma letra. Por exemplo, o Dalet com um K final, não sei, talvez aqui não seja nem a melhor, ou Vav do hebraico, né? Com o Nun, que são letras assim um tanto parecidas, o Kof com o Kof não, o Kaf com um Bet, que são letras assim que lembram. Às vezes pode haver uma alteração assim, mas aí onde que entra a crítica textual? A crítica textual ela pega esse manuscrito, pega esse, esse. Aí diz assim, não, peraí, essa tradução aqui tem esta palavra com esta letra, mas em outras 30 nós temos com a letra de cá. E agora vamos à datação. Esta daqui é mais antiga, essa daqui é menos antiga. Então, tudo isso é levado em consideração. Porque, por exemplo, pastor Michelson, você tem 2 manuscritos, um do 2º século e outro do 3º século, que trazem uma palavra com uma determinada letra. Beleza. Aí você tem 15 manuscritos do 15º século, do 12º século, e todos seguem uma outra palavra. Só que estes 15 manuscritos foram copiados, vamos dizer, de uma mesma fonte. Eles são menos confiáveis, apesar de serem uma quantidade maior, do que aqueles 2 que são do 2º século, percebe? Então, tudo isso é levado em consideração. O que acontece? Hoje, os linguistas, né, os especialistas, eles conseguiram chegar a uma proximidade do texto original, a trazer um texto que fosse o mais próximo possível e fazendo uma mesclagem. Então, não pega só um texto, vou pegar só esse texto, vou fazer aqui a minha Bíblia a partir desse único texto aqui. Não. Então, hoje, o estudo permite com que eles possam olhar os diversos textos, né, as diversas famílias. Você tem o texto majoritário, você tem o textos receptos, o texto crítico, e aí eles conseguem olhar para essas famílias textuais do Novo Testamento e dizer assim, não, o que seria talvez mais próximo aqui do original é isso. Então, você pega uma Almeida, uma NVI, dificilmente você vai pegar uma linha só de texto. Eles comparam as várias traduções e eles procuram trazer um texto mais próximo possível do original, entende? Então, isso significa que as versões
as boas versões atuais são até melhores do que as mais Sem antigas, dúvida. porque elas contam com descobertas mais recentes, os manuscritos do Mar Morto, que são da década de 40 e 50 ali, né? Então, dizer que as novas são piores é falta de conhecimento da história, daquilo que foi descoberto, né? Outra coisa interessante, ora, mas tantos manuscritos, por que isso? Isso é uma bênção. Pensa só, se houvesse apenas os autógrafos, o que são os autógrafos? São os textos originais escritos pelos profetas, pelos apóstolos. Se houvesse só esse texto guardado num museu super protegido ali, numa caixa forte, se houvesse um incêndio ali ou alguém roubasse aquilo, acabou a Bíblia. Não teríamos mais a Bíblia preservada. Na verdade, foi plano de Deus que muitas e muitas e muitas cópias fossem produzidas. De modo que, se algumas cópias se perdem, você tem outras, muitas mais. E as pequenas variantes que ocorrem, como já explicou o pastor Eleazar, são tão mínimas que isso é um tremendo milagre, né? As doutrinas foram preservadas, os princípios estão ali preservados, e o trabalho dos que fazem a comparação, né, desses textos é maravilhoso, porque eles vão comparando as variantes e vão estabelecendo ali padrões, critérios e melhorias que são incorporadas nas versões mais modernas. Claro que há alguns trechos de Bíblias que são complicados. Por exemplo, vou citar aqui a tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Eu tenho aqui meu canal, inclusive no meu blog aí, você colocar aí no buscador do blog outraleitura.com.br, tradução Novo Mundo, você vai encontrar um artigo mais ou menos extenso aí, em que eu faço uma análise dessa tradução. Eles tentaram, por exemplo, mudar ali João capítulo 1, verso 1, que é categórico em dizer, né, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É um texto que prova, e no grego está assim mesmo, né, que Jesus é Deus. Como as testemunhas de Jeová são antitrinitarianas, não creem na Trindade, eles então deturparam esse texto, adulteraram esse texto e colocaram assim: era um Deus. E D com D minúsculo. Esse um não está no original grego. Ok, mas Deus é tão sábio que essas verdades essenciais são redundantes na palavra. Tudo bem, você não quer aceitar esse texto de João, capítulo 1, verso 1, mas eu tenho outros. João 8, 58, eu tenho no Apocalipse vários textos do mesmo João que provam que Jesus. Então, mesmo que o ser humano e o diabo por trás disso tentassem adulterar um ou outro texto, a verdade é redundante e ela pode ser estabelecida com vários outros textos. Há pessoas que não creem, por exemplo, na historicidade, factualidade, inspiração de Mateus 28, 19, né, que é a fórmula trinitariana para o batismo, né? E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O texto é tão forte, tão claro, tão contundente, que só resta aos antitrinitarianos dizer que ele não foi inspirado, que ele foi um acréscimo posterior. Só que eles se esquecem, né, de que há vários outros textos e de que, no caso dos adventistas, que creem que Ellen White foi inspirada, ela mesma diz que essas palavras saíram dos lábios de Cristo, ok? Então, por mais que alguns tentassem deturpar alguns textos ou desmentir, repito, há muitos e muitos textos que afirmam a mesma verdade na palavra. Você falava sobre a versão Novo Mundo, quando a gente tem um texto lá de Hebreus, por exemplo, onde diz que todos os anjos de Deus o adorem, falando a Jesus, a expressão proskinel, que é ajoelhar-se e adorar, né? Ali eles traduziram da seguinte maneira: que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Aí, não, mas tem uma diferença entre prestar homenagem e adorar. E aí, quando você vai numa outra passagem onde a expressão proskinel aparece para Deus, o Pai, né, que eles chamam de Jeová, né, ele usa essa expressão, aí aparece, não, adorar. Aí eu digo, por que aqui a expressão proskinel é adorar e aqui a mesma expressão aqui já é outra tradução? Não, é porque para Deus a gente, né, mas para Jesus não é Deus, então você vê que é uma tradução, diríamos, tendenciosa. Você percebe a intencionalidade da pessoa em modificar o sentido do texto para que a sua doutrina, o seu pensamento seja colocado acima. Uma coisa que eu esqueci de falar é que no trabalho da ecdótica, que é o estudo da manuscriptologia, né? Não sei nem se a expressão correta, deixa eu só conferir aqui. A ecdótica é o estudo da manuscriptologia, é isso mesmo. Que são os manuscritos. Nós levamos em consideração muitas coisas, não é apenas
não são apenas essas principais famílias textuais. Então, um indivíduo que ele trabalha com a equidótica, com a crítica textual, ele vai avaliar o que nós chamamos de os papiros, né, os pergaminhos, os códices, os lecionários, os óstracos, até talismãs, né, pedaços de madeira, de osso, escrito alguma coisa, e também a patrística. Isso aqui é bem relevante, porque apesar de não ser um texto, diríamos assim, principal, o texto dos pais da igreja, eu não vou colocar os pais da igreja como sendo um texto bíblico, mas você consegue reprisar praticamente quase que o Novo Testamento, boa parte dele, da patrística. Se o Novo Testamento fosse perdido, só com os textos dos pais da igreja que reproduziram os textos do Novo Testamento, daria para recompor o Novo Testamento praticamente. Exatamente, porque o que acontece? Clemente de Alexandria, Orígenes, Inácio de Antioquia. Então você vai pegando estes homens que foram discípulos até de Policarpo, que era discípulo direto de João, e o que eles escreveram, às vezes ele está escrevendo uma carta para a igreja, né, para uma determinada igreja, e aí ele cita um texto do Novo Testamento. Aí isso é importante, isso é relevante. Por quê? Porque alguém lá do primeiro século, alguém do segundo século, e aí o trabalho de crítica textual pega esses textos também e olha, peraí, isso daqui está em harmonia com o texto. Então realmente o texto é esse, né? Então, até a patrística é utilizada como uma fonte. É claro, repito, não é a principal fonte, ninguém vai basear o texto bíblico e dar confiabilidade ao texto bíblico baseado na patrística, mas são elementos, são ferramentas que estão disponíveis para o estudo do texto, sabe? Então a gente consegue chegar hoje a um texto mais puro, um texto, diria assim, bem próximo do original. O textos que você falou, né, o textos receptos, ele é baseado praticamente em manuscritos do 12º século ali em diante. Então você tem um conhecimento, vamos dizer assim, limitado, com a descoberta de vários manuscritos do 2º, 3º e 4º século, papiros, pergaminhos, e aí hoje você consegue ter, nas versões modernas, uma precisão melhor do que de uma determinada família textual apenas. Sabe, quando você diz, não, vou pegar esta tradução aqui apenas. Ok, você tem aquela tradução, ela tem a sua importância. Só que quando você compara uma versão moderna que foi baseada, que foi feita a partir de essa tradução, mais essa outra família textual, aí você consegue ter uma visão assim gigantesca, panorâmica do assunto. Você tem uma versão muito mais fidedigna. Então eu diria que seria irresponsável a fala de que as versões modernas elas são ruins, são diabólicas. Não faz sentido isso. É muito bom já estabelecer isso, né? Claro que, como a gente mencionou aqui, né, a tradução Novo Mundo tem suas adulterações assim bem crassas, né? Algumas bíblias assim encomendadas, bíblias de ideologias identitárias são bem complicadas também, mas aquelas sérias, né, que vêm de sociedades bíblicas conceituadas, enfim, nenhuma é perfeita. Toda tradução tem seus problemas. Tradução é quase uma interpretação. O ideal seria, obviamente, que nós lêssemos a Bíblia na sua língua original, mas isso é uma impossibilidade para o mundo todo. Então, as traduções têm cumprido um papel de levar a palavra o mais fielmente possível às pessoas. Então, voltando aqui ao artigo, né, que eu escrevi com base nos vídeos lá do Dr. White, eu conversei com especialistas, né, entrevistei aqui o Dr. Wilson Paroski, que é reconhecidamente um dos maiores especialistas nessa área em crítica. Tem um livro aí que é recomendado por todas as igrejas que estudam a sério o texto bíblico, foi publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira, ok? E o Dr. Wilson Paroski, deixa eu só ler aqui um parágrafo anterior que diz assim, ó, o erudito adventista Johannes Kovar, em artigo para o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, destaca a história do Textus Receptus para questionar o valor superestimado que lhe é atribuído. Em nenhum momento vamos dizer aqui que o Textus Receptus e a King James não são uma bênção, né? Só que superestimar esse valor e
quase demonizaram das Bíblias modernas é que é o problema, e é a ênfase do vídeo do Dr. White aqui, ok? Ele diz assim, o Dr. Johannes, para publicação de seu texto, Erasmo de Roterdã confiou em apenas, como já dissemos, 6 manuscritos datados dos séculos 11 e 15, ou seja, bem mais tardios, né? Cópias com afastamento superior a 1000 anos, desde o texto que o texto foi escrito pelos autores originais, estando bem ciente da sua qualidade inferior. Nenhum desses manuscritos era completo, e Erasmo mudou o texto grego aqui e ali, frequentemente de acordo com a Vulgata Latina, uma tradução católica. Os manuscritos de Erasmo, que ele usou, incluindo as anotações que fez deles, ainda existem. Ou seja, dá para fazer um estudo daquilo que ele fez, mudou, alterou, enfim. Aí sim, o Dr. Wilson Paroski afirma que com a descoberta dos manuscritos mais antigos, o trabalho de Erasmo em seu Textus Receptus, ou texto recebido, perdeu espaço. Ele diz, apesar de os críticos ainda divergirem com relação a algumas das teorias textuais, todos buscavam um texto que estivesse o mais próximo possível do original. E nesse novo período, sob os mais violentos protestos, romperam definitivamente com o Textus Receptus. Segundo o Dr. Paroski, que há décadas estuda e ensina crítica textual, ele foi professor por muitos anos no UNASP, no curso de teologia do UNASP, hoje leciona teologia lá nos Estados Unidos, onde o pastor Eleazar está morando, né? Ele é autor de um dos livros mais respeitados, como eu falei, nessa área. Segundo ele, ao contrário do que dizem os defensores do texto Receptus, o Códice Sinaítico, depois o pastor Eleazar vai detalhar um pouquinho mais para a gente aí esse Códice e outros, tem um dos melhores textos próximo ao Códice Vaticano. Ambos são superiores aos demais porque o texto deles remonta a manuscritos do 2º século, bem perto lá dos autógrafos, então. Existem inúmeros papiros completos e fragmentários do 2º século, e o texto dos códices Sinaítico e Vaticano é apoiado por esses papiros. Ele diz mais, do ponto de vista da evidência material e documental, há evidências de sobra de que o Textus Receptus de Erasmo é tardio e inferior, já viciado, entre aspas, por copistas. As versões mais modernas são, sim, baseadas em manuscritos antigos, muito melhores, afirma o Dr. Paroski. E completa, abre aspas, o que se diz de Westcott e Hort dá a impressão de que antes e depois deles ninguém fez nada, o que é pura desinformação. O pastor Eleazar vai depois explicar um pouquinho mais também a história aí de Westcott e Hort. Como se pode ver, as coisas não são tão preto no branco como White faz parecer em seu vídeo, sendo uma versão totalmente confiável e as outras desprezíveis. A verdade é que nenhuma tradução será perfeita e sempre haverá detalhes a serem estudados e explicados, como, por exemplo, a vírgula mal posicionada lá em Lucas 23:43, no Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Com outros textos paralelos, a redundância que eu falei, dá para explicar esse texto aqui facilmente. No entanto, cremos que milagrosamente Deus trabalhou para que sua palavra fosse preservada em seu todo, de modo que as variações e os erros de tradução não comprometessem a obra que a Bíblia precisa realizar e vem realizando, haja vista o grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho lendo qualquer das versões sérias existentes, né? Eu, por exemplo, me converti lendo primeiramente uma Bíblia católica traduzida da Vulgata Latina. Foi a Bíblia que eu estudei inicialmente e que me fez encontrar Jesus. Bom, eu vou deixar depois que você leia aqui o restante do artigo, né? Tem aqui também uma declaração do Dr. Heraldo Lopes, que é reitor do Seminário Adventista lá de Moçambique, da Universidade de Moçambique, né, a UAM. Eu vou até ler o que ele escreveu aqui, ele me comentou o seguinte, que Satanás tem poder para alterar o texto bíblico e Deus não tem poder para cuidar da sua palavra? Ele questiona, né? Então, quem garante que o que temos é divino e não satânico? O mesmo Deus que inspirou os autores e cuidou do texto bíblico deixou milhares de manuscritos para vermos como é realmente a palavra de Deus. Esses ataques que surgem podem causar um efeito muito perigoso, pois vão gerando na mente das pessoas a ideia de que a Bíblia não é confiável e de que dependeríamos de documentos secretos e de denunciadores para dizer que alguns versos não são confiáveis, quando bastaria um estudo comparativo para selecionar as melhores versões.
Por isso que o pastor Eleazar e eu temos várias Bíblias em casa. E é bom você ter aí pelo menos umas 3, 4 também, né? A NVI, a NAA, a Bíblia de Jerusalém católica, que é muito boa também essa tradução, para poder comparar um texto com outro. Basta isso, não precisamos ficar aí atrás de documentos secretos que trazem dúvidas sobre todas as Bíblias. Ou seja, para eles, o diabo teve poder sobre a palavra de Deus. É isso que cremos? É isso que Ellen White ensinou sobre o assunto? Não. Veremos daqui a pouco. Pastor Eleazar, deixa eu só mencionar aqui alguns apontamentos que eu fiz com base no vídeo, tá? Sim. Do Dr. White. Por exemplo, primeiro ponto que eu anotei lá no meu bloquinho de anotações. White diz que muitas alterações foram feitas para minimizar o poder de Jesus. Só que esse foi um péssimo trabalho de Satanás, porque é possível provar a divindade de Cristo mesmo na tradução Novo Mundo, como acabamos de dizer, né? O diabo não é tão esperto assim ou tão poderoso assim a ponto de deturpar toda a palavra de Deus. Segundo ponto, existem variações e até falhas nas traduções, mas creio que White maximiza demais o assunto. As variantes textuais não são assim tão drásticas como o pastor Eleazar já explicou. Palavras, letras que não comprometem o entendimento, né? Ele mesmo diz, Dr. White, que se converteu lendo a NVI, ou a NIV, né? A New International Version, olha aí. Eu me converti, como eu disse, lendo uma Bíblia católica Vulgata, né? Terceiro ponto. Ele suspeita o mal e tenta justificar a mudança de todos os textos. Ele imagina que possa ter acontecido isso ou aquilo, né? Mas não tem documentos para provar que a intenção foi essa dos tradutores. Soa quase onisciente aí a coisa, né? No mínimo, no minuto 52 e 20 do vídeo, ele diz assim, abre aspas, vocês acham que isso é um erro de interpretação? Só um erro de interpretação? Eu não acho. Bom, acho por acho, né? É complicado isso, né? Essa técnica dele é conhecida. Lança uma pergunta, questiona e mais adiante afirma. Na verdade, infelizmente, vários vídeos do Dr. White têm essa estrutura aqui, né? Eu fiz uma análise do discurso, né? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, né? Eu estudei no meu curso de jornalismo uma matéria muito interessante. Diziam os professores que era para a gente nunca usar. Só que jornalista, não são todos eles são éticos, né? Então a matéria era controle de opinião pública. E a gente analisou assim várias falácias, várias técnicas argumentativas, tanto em texto quanto em oratória, para convencer o público de alguma coisa. Eu já li vários livros também sobre a questão dessa pensamento crítico, né? Tem livros interessantes de Schopenhauer, por exemplo, já lá atrás, né? Esse filósofo alemão, falando sobre a arte de pensar, em que ele também analisa ali as técnicas, né, de convencimento. A arte de ter razão também é um livro interessante, né? É coisa que a gente lê para não usar, porque a gente tem que ser honesto, tem que ser transparente como cristãos. Só que, e aqui eu não posso julgar, né, porque eu não conheço as intenções, mais uma vez eu digo isso, Dr. White usa essas técnicas ali. Sabe onde eu percebi isso? Lá no passado, quando eu era adolescente ainda, eu li o livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. E mesmo ainda adolescente, eu percebi uma coisa ao ler esse livro. Numa página, ele coloca uma dúvida. Será que foi isso? Será que foi assim? Será que os ETs vieram aqui e construíram pirâmides? 2 páginas depois, o mesmo autor diz, quando os ETs vieram e fizeram isso, perceba, isso é lavagem cerebral. A pessoa questiona o assunto aqui, levanta uma dúvida e lá na frente ele afirma. O leitor desavisado, acrítico, vai sendo levado por essa oratória aí, essa conversa, e vai se convencendo de coisas que não têm fundamento. Eu fico triste de ver que em alguns vídeos aqui desse referido palestrante, ao doutor, né, essa estrutura é perceptível, né? Outro ponto. A gente, rapidinho, antes de você continuar, a gente vai perceber isso nessa questão, por exemplo, do 2027. Sim. Então, olha, o mundo vai ter 6.000 anos de pecado, porque com a volta de Jesus, o pecado vai terminar, ou seja, vai ter 6.000 anos de pecado, e esses 6.000 anos de pecado termina com a volta de Jesus. E aí depois, olha, segundo os cálculos, tarará, esses 6.000 anos terminam em 2027. A gente já explicou isso, não vale a pena explicar novamente, você pode pesquisar, que nós não temos precisão nenhuma quanto a isso. E aí diz assim, não estou afirmando que Jesus vai voltar nessa data, mas sim, se são 6.000 anos de pecado, Jesus volta para terminar com o pecado, e os 6.000 anos terminam em 2027, então é um negócio meio que indutivo.
Aí, mas por mais que você diga assim, ó, não estou dizendo que vai ser nessa data, mas então são coisas que induzem as pessoas a acreditarem em coisas assim que não são aspectos, eu diria, até perigosos, né? Quando você coloca uma data, quando você coloca um tempo. A senhora White, já que nós estamos mencionando isso, ela disse que a gente não deve nem dizer que vai demorar 20 anos, 10, e nem dizer que vai demorar, que vai acontecer em pouco tempo, em 1 ou 2 anos. Ou seja, em outras palavras, a gente não tem que nem dizer que vai ser muito ou pouco. O importante é nós estarmos prontos, preparados para a volta de Jesus hoje, como se ele fosse voltar hoje, e pregar o evangelho. Se ele voltar na minha geração, amém, eu estou trabalhando para isso, mas o meu foco não deve estar no tempo. Não deve estar no tempo. Eu não estou aqui dizendo que o Dr. White é um desses conspiracionistas, né, nessa categoria. O que estamos dizendo é que, infelizmente, alguns conteúdos dele têm causado aí problemas e trazido quase que um desserviço, né? Se ele não crê que Jesus vai voltar em 2027, para que trazer essa ideia a público, né? Se é uma ideia dele particular, um sentimento que ele tem, ok, guarde para si, né? Mas agora trazer isso a público e sugerir, porque na verdade a sugestão foi feita. Prova disso é que muita gente realmente passou a acreditar nesse tipo de ideia. Depois, como ela só foi lançada no ar como questões, o autor dessas questões pode dizer, mas eu não afirmei nada, eu só questionei. É ruim isso, né? Porque o questionamento leva a certas conclusões, né? Deixa eu voltar aqui de novo aqui rapidamente, eu já vou aqui encerrar essa análise, mas eu acho que merece aqui um pouquinho mais de consideração, porque, afinal de contas, como eu disse, o conteúdo e o autor merecem respeito, merecem uma análise, né, aí desses conteúdos. Bom, para White, em todas as variantes há uma intenção por trás, uma intenção oculta por trás, que os ocultistas mexeram em um monte de textos. Não consigo aceitar isso, eu digo aqui no meu texto, né? É um diabo muito forte. Hoje as Bíblias mais vendidas são as adulteradas e não a King James, então quer dizer que o diabo venceu? Outro ponto. Sinceramente, para mim, uma palestra dessa presta mais de serviço do que bênção. É assunto para se discutir, quem sabe, numa aula de teologia, né? O resultado está aí, confusão. O mesmo tipo de resultado observado com o vídeo lá em que ele fala de 2027, como já falamos, e está aqui o link, né, se você quiser depois assistir ao nosso estudo sobre isso. No minuto 58 e 40, White aponta que na Bíblia jesuítica Duá, ou Dué, não sei a pronúncia aqui, né? Na Revised Standard Version, a RSV, e na NIV, ou NIV, não aparece segunda ordem de Melquisedeque. Ele diz, então, que os maçons de grau elevado são iniciados na ordem de Melquisedeque e que, portanto, deram um jeito de rebaixar Jesus na Duá. Esses maçons são sempre muito poderosos, não é verdade? Em 1h03, ele tenta explicar Hebreus 11:3. Aqui eu achei realmente uma coisa muito complicada, especialmente vinda de um cientista, de um criacionista, né? E há uma confusão aqui. Ele traz, inclusive, a controvérsia criação e evolução para uma discussão que não é o caso. A King James traduz assim o verso de Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A RSV fala em séculos, não em mundos. E a NIV, ou NVI, diz universo em lugar de mundos. O texto grego, de fato, descreve a criação do tempo, espaço e tempo, e não dos mundos. Logo em seguida, White tenta descredibilizar uma explicação de Westcott, que nesse caso estava certa. Ele fala que realmente é o tempo, a criação do tempo. E ainda distorce o sentido da palavra evolução usada pelo Westcott. Ele não está usando a palavra no contexto de darwinismo, evolucionismo, ele usa a evolução do universo como a passagem do tempo e a alteração das coisas. Só isso. Mas eu achei muito estranho que o Dr. White não percebeu essa sutileza aí da palavra, né? Falta aqui conhecimento da língua original e também um pouco de cosmologia, tá? Por quê? Veja só. A palavra ali traduzida na versão grega, né? Tem aqui meu Novo Testamento grego, e de fato está lá, né? A palavra traduzida ali para tempo ou mundos na King James, no texto Receptus, é aionas. Aí a palavra grega ali na tela para você ver. Aionas.
traduzida como mundos na King James de forma equivocada, porque o sentido realmente é de eras ou tempo. E apenas por implicação pode significar mundos. Tá? E aqui está a fonte, né, Isidro Pereira, no Dicionário Grego-Português, português-grego, publicado aí em 1969. Hebreus 11:3 diz que Deus criou as eras, tempo, eternidade. Ainda sobre isso, o astrofísico Eduardo Litz afirma o seguinte: o tempo é um dos atributos do universo. Existe uma profunda conexão entre a criação do tempo e a criação do universo. Não tem como separá-los. É aquele tecido, né? Espaço-tempo, sobre o qual Einstein e outros grandes aí nomes da física falavam. Quando você cria o tempo, necessariamente você cria o espaço. Eles estão juntos, é um tecido. Se o tempo não teve um início, Deus não criou o que chamamos hoje de universo, pois o tempo depende do universo para existir. Em outras palavras, segundo o astrofísico, tempo pode existir sem matéria, mas matéria não pode existir sem o tempo. Em terceiro lugar, espaço-tempo é o material com que foi tecido o universo. Tecido aí é cataritmeu. Não existe tempo sem espaço, não existe universo sem espaço-tempo. Não existe espaço-tempo sem universo. Tempo é só mais uma das coisas que fazem parte da criação. Portanto, Hebreus 11:3 na King James está mal traduzido, está equivocado. E a má tradução é impropriamente defendida por White. E eu repito, aqui eu acho muito estranho que alguém que, né, defende o criacionismo, que deveria conhecer essas questões mais ligadas à cosmologia, tenha dado um tropeção tão grande. Quase encerrando aqui, em 1h06, de novo vemos um levantamento de hipóteses sem confirmação, algo recorrente nos vídeos de White, infelizmente. Ele diz assim: vocês não acham que aqui há um ataque sutil a Jesus Cristo? Ou talvez um ataque não tão sutil, talvez seja um ataque aberto a Jesus Cristo. Ele começa dizendo que é sutil, depois ele parte para talvez um ataque aberto, ou talvez algo bem aberto. Né? É realmente algo daquele tipo assim, estou só perguntando. E, finalmente, quanto às traduções modernas e comentários, a própria Sra. White os utilizava. Você encontrará várias citações extraídas de outras versões bíblicas, além da King James Version, em muitos de seus trabalhos mais recentes, quando aquelas versões estavam disponíveis. Ocasionalmente, ela também consultava comentários bíblicos. Isso está no livro 101 Perguntas sobre Ellen White, lá da Casa Publicadora Brasileira, página 195. Ellen usou amplamente a versão mais disponível e popularizada no seu tempo, que era a King James, como hoje para nós é Almeida, no Brasil, né? Mas recebeu com satisfação e usou também versões mais novas no tempo dela, à medida que iam surgindo. Tenhamos a mesma postura equilibrada da serva do Senhor e não causemos alarde desnecessário. Eu vou deixar para depois, então, um texto em que Ellen White fala exatamente isso, né? Que não deveríamos fazer o que o Dr. White fez naquele vídeo. Pastor Eleazar. Quero aproveitar para fazer algumas indicações de leitura da Sociedade Bíblica no Brasil, texto do Novo Testamento. Esse é um material fantástico, né? Um livro, texto do Novo Testamento. Se você quiser já comprar a dupla, tem o texto do Antigo Testamento. E aqui vai trabalhar questões relacionadas a variantes textuais. Quero também indicar origem e transmissão do texto do Novo Testamento. E eu não estou com o meu físico aqui, porque eu não consegui trazer do Brasil, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. E o meu está emprestado, então dá para mostrar aqui. Eu quero compartilhar aqui com vocês esse outro livro aqui, a tela, pelo menos a imagem, a foto dele, que é o texto, o Crítica Textual do Novo Testamento, também do Dr. Wilson Paroski. É um material muito rico. Eu tenho esses materiais. Estou falando apenas aqui dos que são voltados para o Novo Testamento, mas tem outros materiais, como esse daqui, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Esse talvez seja um dos melhores materiais acerca do Antigo Testamento, do Dr. Emanuel Tov. São materiais riquíssimos que você pode consultar. Bom, Pastor Eleazar, só para a gente resumir, fechar e avançar. Deixando de lado aqueles detalhes que eu pontuei ali, né, que eu gastei meu tempo com isso, então eu queria apresentar. Mas, enfim, assim, na essência é o seguinte: o Textus Receptus é o único que é confiável, tá? Diz Dr. White e dizem seus seguidores. Traduções que tiveram ali influência do texto de Westcott e Hort
traduções mais modernas, embora nem todas elas, e talvez muitas delas nem usem mais o texto de Westcott Hort, não são confiáveis e até chegam a ser diabólicas, como sugere o Dr. White no vídeo dele. Pastor, é isso mesmo? Explica pra gente. Nenhum. Fala sério, pastor. De jeito nenhum, não existe essa possibilidade por aquilo que eu já mencionei. Gente, antigamente, nós não tínhamos tantos recursos e não tinham sido feitas tantas descobertas como nós temos hoje. Na época em que o Textus Receptus foi construído, Erasmo de Roterdã ele não tinha acesso a, não sei, não vou dizer em porcentagem, mas talvez nem a, sei lá, 50% dos manuscritos que nós temos hoje. E ele utilizou-se, por exemplo, da Vulgata em muitos momentos, né? O que me chama a atenção, porque se critica muito o texto, né, de Westcott e Hort, e porque ele seria um texto ruim, porque ele não seria utilizado, por exemplo, por Martinho Lutero, etc. Quando o que os protestantes usaram muito esse texto de Erasmo de Roterdã, mas o texto de Erasmo de Roterdã segue a Vulgata Latina, que, produzida por Jerônimo, foi produzida pela Igreja Católica. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas elas querem colocar como se, sabe, os maçons mexeram nisso aqui, não sei quem do grau tal mexeu nesse outro texto aqui, mas dão credibilidade talvez a um texto que foi produzido pela Vulgata, e Jerônimo, por exemplo, teve que acrescentar ali os apócrifos, conta a história que, até sob ameaça, né, com a Inquisição, sei lá, de morrer, ele não queria a princípio colocar, mas colocou ali os apócrifos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das famílias textuais. Eu queria até compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou falar um pouco sobre o que seria que seriam essas famílias textuais do Novo Testamento, para que a gente tenha uma visão clara de quem foram estes dois que produziram, Westcott e Hort, que texto eles produziram e se realmente hoje as versões que nós temos, elas não são confiáveis, tá bom? Eu queria, então, eu vou compartilhar aqui com vocês, queria que vocês prestassem atenção. Isso aqui tem que esse tema aqui, ele é voltado realmente para a crítica textual e ele exige um pouquinho de conhecimento nesta área, mas eu acredito que vai dar para vocês entenderem. Para o Novo Testamento, nós temos 3 famílias principais, né? O texto majoritário, que também é conhecido como texto bizantino. Nós temos o Textus Receptus, que é também falado, né, o texto recebido, e o texto crítico, que também é chamado de texto alexandrino, o texto que segue um estilo alexandrino. Deixa eu explicar o que seria esse estilo alexandrino. Seria um texto que é mais próximo de um conjunto de manuscritos encontrados ali por volta do 2º século em diversos papiros, e como a maioria deles foi até encontrada ali na região de Alexandria, ele recebe talvez esse nome, apesar de que hoje em dia já quase que não se usa muito esse termo, assim, o texto alexandrino, o texto egípcio, porque eles foram encontrados em geografias diversas. Então você tem diversos papiros encontrados em diversos lugares, e todos datados ali do 2º século, 3º século, e aí, quando você pega um códex sinaítico, por exemplo, o Vaticano, e esse códex, ele tem o seu texto muito próximo a estes papiros bem antigos, é válido ressaltar aqui que nós não temos nenhum papiro que contém todo o Novo Testamento, tá? Então nós temos aí fragmentos. Os códices são aqueles que têm, assim, uma quantidade maior, vamos dizer assim, é quase que boa parte do Novo Testamento, ou vários livros do Novo Testamento, aí formam códices. Esses códices, eles são, via de regra, em pergaminhos, escritos unciais, tudo maiúsculo, as letras. Essa imagem que você está vendo aqui é de um texto uncial, né? Um texto todo maiúsculo, tá vendo aí no grego aí do ladinho? Então, esses códices, esses manuscritos, esses pergaminhos, quando o estudioso, né, o linguista, ele olha esse texto, ele diz, poxa, esse texto aqui não está parecido com o texto mais tardio, aquele texto lá do século XII,
dos códices mais tardios, mais novos, mais recentes, né? Esse texto aqui parece-se muito com aquele papiro que a gente encontrou em tal lugar. Eles comparam, esse outro parece com esse papiro aqui. Então, esses papiros, esse conjunto de textos bem antigos, é chamado texto alexandrino, é um texto ali do 2º século, tá? E aí você tem o texto crítico. Esse texto crítico, ele é baseado em 3 ou 4 manuscritos mais antigos do 3º e do 4º século. E já o texto majoritário, o texto bizantino, juntamente com textos recéptulos, ele é bem tardio, né? Do século 8 a 10 ali, ok? Então vamos lá. O texto majoritário, também conhecido como texto bizantino, ele é um compilado que possui as seguintes características. Ele é baseado em 5.000 manuscritos gregos, ou seja, a maioria de todos os manuscritos. Só que, repito, são muitos manuscritos, só que todos tardios. E boa parte deles sendo cópias de uma mesma fonte. Então, você vai ter pouquíssimas variantes textuais, né? Porque eles partem de uma mesma fonte. Então, eu posso dizer assim, olha, só para vocês entenderem, é como se eu chamasse assim 5.000 pessoas e desse um livro e dissesse, está aqui este livro, pega ele e copia. E aí eu dou para todos. Então, todos vão copiar. Possa ser que um ou outro erre uma palavra, e isso são as variantes, né? Mas você vai perceber que o texto parte de uma fonte muito parecida, uma fonte única. Então, ele é baseado em 5.000 manuscritos gregos, a maioria, mas todos tardios. Tais manuscritos não são os mais antigos, né? Século 8, 9, 10, portanto, são textos bem posteriores. E esses manuscritos vão apresentar poucas variantes textuais entre si, justamente por aquilo que eu mencionei. Eles partem de uma fonte comum, tá? O texto crítico, ou texto alexandrino egípcio, esse é um compilado que possui as seguintes características. Ele é baseado apenas em 5 manuscritos gregos. Esses manuscritos são os mais antigos existentes que nós temos, século IV, século V. E esses manuscritos já apresentam uma quantidade de variantes maior, variantes textuais maior entre si. Já o texto crítico, perdão, ainda continuando, eu estava falando do texto crítico, esse texto crítico, ele é o nome que se dá ao compilado, então, do Novo Testamento, baseado nesses 5 manuscritos, é o Códex Aleph, que é o Códex Sinaítico, o Códice Vaticano, e são 5. Esses estudiosos que produziram esses compilados baseados nesses 5 manuscritos foram esses aí, eu acho que o nome é Lechman, e Tischendorf, e Tregelles, e Webscott e Hort, e também o Nestle Aland, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o material do Nestle Aland no final, porque eu acho muito interessante. E aí você tem no século VII as igrejas do norte da África e da Síria foram eliminadas pela invasão maometana, e isso explica a pequena quantidade encontrada de manuscritos alexandrinos, ou seja, manuscritos egípcios, escritos em grego. Onde que esses manuscritos são encontrados? Eles são encontrados onde os cristãos estavam. Na perseguição romana, os cristãos se espalharam principalmente para o norte da África, e lá eles copiavam à mão textos da Bíblia, e esses manuscritos eles eram encontrados onde os cristãos estavam, ok? Aí você tem o texto de Westcott Hort, e esse texto foi desenvolvido ali por esses dois, e eles consideravam, na hora de produzir o seu texto, eles consideraram apenas o Códice Aleph e Beta, né, o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Esses, principalmente o Vaticano, eles usaram mais o Vaticano, tá certo? Os quais são os manuscritos mais antigos, os códices mais antigos que a gente tem. Só que eles basearam basicamente nesses dois. É um trabalho interessante, porque eles pegaram os 2 manuscritos mais antigos e que tem variantes textuais entre eles, tá? O Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, eles não são idênticos, eles não são iguais. Eles vão apresentar várias variantes textuais. O Códice Vaticano, ele recebe esse nome não porque foi produzido no Vaticano, mas porque ele está no museu lá no Vaticano, tá? Antes que alguém já pense, e foi produzido pelo Vaticano. E esse Códice Vaticano, ele ainda é um pouquinho superior ao Sinaítico. Há alguns que discordam, alguns que acham o Códice Sinaítico melhor. Ele é chamado Códice Aleph, né? O A,
primeiro. E então eles tentaram fazer uma mescla, um estudo entre esses dois manuscritos e produzir um texto baseado, então, nesses dois manuscritos mais antigos, tá? Mas aí você tem um texto de Nestle Aland, que eu diria, talvez hoje em dia é o texto grego mais comum e que a gente estuda na academia. Quando você faz teologia, você pega muito texto de Nestle Aland. Então, esse texto... Pois não. Só um detalhezinho antes de você falar do Nestle Aland. Talvez você tenha se traído pelo Hort, que é alemão mesmo o nome, né? Mas eu não sei quanto ao Hort, mas o Westcott, creio que os dois sejam ingleses, porque eles eram anglicanos, né, e lecionavam em Cambridge, mas de fato o Hort é um sobrenome alemão. Eu sei que o Tischendorf, parece que ele era russo, né? Porque entrou na época que ele encontrou o Códice Sinaítico lá, o czar da Rússia pagou um dinheiro lá, se não me falha a memória, 1.000 libras esterlinas, alguma coisa assim, para que fosse para comprar esse. Mas eu não me recordo realmente. É muita informação, gente, principalmente assim, de onde veio e tal, às vezes a cabeça não grava. Mas falando do texto de Nestle Aland, a gente tem esse texto, ele é bem legal porque ele não ficou preocupado em seguir uma linha de uma família textual, sabe? Não, vou pegar o texto majoritário e vou seguir. Não, vou seguir o texto de Westcott Hort. Não, ele pegou e fez uma junção de 3 textos. O texto de Westcott Hort, o texto de Tischendorf, que é o que ele encontrou ali, o Códice Sinaítico e tal, e o texto de Bernard Weiss. Isso é muito interessante para a nossa discussão, Excelência, porque, veja, você vai percebendo que, à medida em que manuscritos vão sendo descobertos e textos vão sendo produzidos a partir daqueles manuscritos, a tendência natural é de que os novos textos eles vão seguindo não apenas uma família única, mas a tendência é você avaliar o que se tem disponível para produzir algo cada vez melhor e mais próximo do original. Então você vai ver que a proposta desse texto grego aí do Nestle Aland foi realmente... bom, peraí, o que o Westcott Hort escreveram? Tá aqui. O que esse outro aqui escreveu? Okay. Então aí ele vai pegar o texto e formar o texto dele grego a partir de já algumas traduções já feitas, a partir de materiais já produzidos, e começam a comparar. E nessa comparação é que você tem esse trabalho, né, da crítica textual, de avaliar qual seria o mais próximo do original possível. E é claro, tem horas em que, pastor Michel, você vai estar diante de um verso em que, sabe, você tem bons manuscritos para um lado e bons manuscritos para o outro. Você tem bons manuscritos que dizem uma palavra e bons manuscritos que dizem outra. E aí você tem uma quantidade de manuscritos que falam uma coisa e outra quantidade que fala outra. E aí, enfim, você vai ter que escolher entre um e outro, às vezes uma versão segue um, às vezes uma outra versão segue um outro. Por exemplo, aquele texto, tem um texto bíblico, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí você vai numa outra tradição, tem dizendo assim, bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Então, são duas famílias distintas, e a palavra guardar mandamentos ali e lavar as vestes são muito parecidas, as expressões. Então, um manuscrito seguiu uma linha, outro manuscrito seguiu outra. Mas você percebe que não é um aspecto que mexe com a doutrina, por exemplo? Então, a gente vai perceber que as versões que nós temos hoje, as mais modernas, elas têm a tendência de seguir este critério, sabe? É claro, você vai dar uma preferência a uma determinada linha de manuscritos, mas a tendência atual, para que se tenha um texto mais próximo possível do original, é avaliar as várias traduções. Como eu disse, dificilmente você vai encontrar um texto hoje que é baseado só vou pegar só o texto aqui do Códice Sinaítico. Este Novo Testamento é baseado no Códice Sinaítico. Não existe. Não, esse Novo Testamento aqui é baseado no Códice Vaticano.
esse texto aqui é baseado apenas... Não. Então você tem, nas versões modernas, textos que são baseados em várias desses estudos que foram feitos, né? Eles olham uma versão, eles olham uma tradução, eles olham outro códice, eles olham de cá, eles avaliam tudo e dizem, não, talvez a melhor tradução fosse essa daqui. Então, por isso que eu diria que não dá para a gente colocar como inferior, porque eu diria que para se produzir uma versão como as que nós temos hoje na Almeida, por exemplo, eles fizeram um trabalho de crítica textual incrível. Então nós temos algo muito próximo do que seria o original. A gente não pode bater o martelo e dizer esse daqui era o autógrafo, esse aqui é o original. Mas a gente tem algo muito mais perto do original do que, por exemplo, trabalhos feitos lá por Erasmo de Roterdã, que tinha pouco material disponível, segue uma tradução latina, segue um outro texto grego e pá, produz o seu material. Então, você vai ver uma crescente, né? Você tem Erasmo de Roterdã, deu a contribuição, deu. O textos receptos, a gente pega ele e joga no lixo? De jeito nenhum. Ele tem uma importância incrível para o estudo. Quem trabalha com crítica textual vai valorizar o texto. Mas aí você tem um trabalho desenvolvido por Westcott Hort, você tem a descoberta de manuscritos mais antigos. Poxa, isso daí é importante. Então, peraí, agora eu tenho um manuscrito aqui do IV século, agora eu tenho um manuscrito aqui do II século, agora eu tenho um papiro disponível, deixa eu ler isso aqui. Aí eles estudam e produzem um texto mais perto do original. E aí você tem outras descobertas sendo feitas, e aí você pega um Nestle Aland que olha e diz, eu gostei desse texto do majoritário aqui, deixa eu olhar esse outro texto de Westcott Hort, deixa eu fazer uma avaliação, e ele já produz um outro texto assim, sabe, com base nos outros produzidos. Então, o trabalho desenvolvido atualmente traz uma precisão maior em relação aos originais do que o trabalho produzido por Erasmo de Roterdã, por exemplo. Então, não é que a gente está menosprezando, não é que a gente está jogando lixo, mas a gente tem que ser inteligente. Né? Tem um detalhe também que poucos comentam aí, os detratores, né, de Westcott Hort, é que Hort foi autor de um comentário bíblico sobre João, respeitadíssimo até hoje, né, que inclusive defende a divindade de Cristo ali. Então, muitas informações desencontradas. Será que eles realmente foram ocultistas? Será que eram darwinistas? Enfim, eu não estou aqui defendendo o Hort e o Westcott, não vou defender, tanto quanto não vou defender o Erasmo de Roterdã também, né? Porque eu não concordo com nenhum deles em termos de teologia, de postura, enfim. Mas uma coisa é certa, nós temos condições de, com a crítica textual, comparar os textos e ver, uma coisa então, importante. quais deles estão de acordo com os manuscritos mais antigos. Isso é possível, né? Uma coisa importantíssima dentro desse aspecto que você mencionou, e é importante ressaltar, o trabalho de crítica textual ele não está preocupado com o que o indivíduo acreditava. Apesar de que o que o indivíduo acredita pode influenciar na forma dele traduzir, ou na forma dele copiar o texto, pode ser, como a gente tem, por exemplo, a Novo Mundo, que traz um desserviço ao texto bíblico. Né? Mas... quando eu digo que quando o trabalho de crítica textual não está preocupado necessariamente se o camarada tinha uma dívida lá no comércio ou não, é que os textos mais importantes que nós temos hoje do Antigo Testamento são os manuscritos de Qumran, que foram encontrados ali na década de 1947. E onde que eles foram encontrados? Numa caverna. Por uns moleques jogando pedra lá para espantar a ovelha que tinha se perdido, enfim, acharam esses manuscritos. Esses manuscritos descobriu-se que eles são antiquíssimos, né, e foram feitos por uma seita judaica conhecido como os essênios. E se você observar quem eram os essênios, umas crenças bem estranhas. Eles eram estranhos, eles tinham uma crença apocalíptica, um negócio bem esquisito. Eles acreditavam, por exemplo, na cura pelas mãos, milagres físicos aconteciam pelas mãos. É uma espécie de mesmerismo, né? Magnetismo animal, mesmerismo, tudo isso aí eles criam, eles tinham umas crenças assim muito loucas. Os essênios, por exemplo, escreveram vários apócrifos. Né? Você tem, dentro dos manuscritos do Antigo Testamento, tem o livro de Isaías praticamente todo preservado, mas você tem um monte de coisas que eles escreveram que a gente não dá importância, tem a sua importância histórica, eu digo a importância no texto bíblico, né? A gente não dá importância porque
são textos apócrifos, que, por exemplo, nem a Igreja Católica inseriu alguns textos que foram descobertos lá, não estão na igreja, na Bíblia da Igreja Católica, que acrescentou alguns apócrifos. Ou seja, a gente não está preocupado com o que os essênios acreditavam. Oi? Os copistas, eles eram meticulosos, precisos, né? Pronto. Exatamente. Aí o que acontece? O indivíduo achou o 1947 lá, o manuscrito de Isaías. Aí qual a importância disso aqui agora? Eu vou pegar o texto de Isaías que nós temos do Códice Leningrado, que é bem tardio. Mas vamos comparar aqui, Códice Alepo, aí você pega o texto hebraico e começa a ler. Aí você compara aqui com o manuscrito do Mar Morto. Rapaz, 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo, e você compara com o que você tem hoje, diz, caramba, que perfeição. Então, hoje os textos mais valiosos e mais antigos do Antigo Testamento são os manuscritos de Qumran. E ninguém está preocupado com o que os essênios acreditavam, como que eles viviam, isolados lá. Alguns eram vegetarianos, olha que interessante. Eles eram vegetarianos, alguns deles não casavam. Mas, assim, ninguém está preocupado com o que eles faziam, deixavam de fazer, com as crenças, algumas esdrúxulas que eles tinham. Então, o trabalho de Westcott e Hort, conquanto talvez ele tivesse um pensamento ou outro, a gente tem que estar preocupado em como eles olharam para o texto e como eles copiaram o texto, como eles olharam para a tradição textual, como que eles pegaram o manuscrito do Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, e como eles produziram o seu texto a partir destas fontes antigas que eles encontraram. Então tem gente que fica preocupado se o indivíduo, ele sabe, era darwinista, não parece que ele era darwinista. Nesse comentário de João, ele exalta muito a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele exalta Cristo como criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então é um comentário fantástico, e não parece nem que ele era darwinista, não parece nada disso. Então, eu vejo também alguma vamos dizer, teoria da conspiração aí, né? Sim. É bom lembrar que Deus falou por meio de uma jumenta uma vez, e também usou um profeta, um mau profeta lá, né? Para abençoar o povo, né? Então, assim, a mão, eu volto a um ponto que eu disse no começo, a mão de Deus, ela é perceptível até nisso, né? Porque a despeito do instrumento falho, que não que escreveu, porque os profetas e os discípulos eram pessoas, não eram perfeitos também, claro, mas eram pessoas dedicadas a Deus. Então, o texto original foi produzido por uma pessoa santa, usada pelo Espírito Santo. Mas as cópias, né? Não importa se a máquina Xerox era da, sei lá, não lembro de marcas agora, a própria Xerox é uma marca, né? Não importa se era da Xerox ou se era da Eugene, o importante é a cópia, né? Então, por mais que esses copistas tenham tido suas visões e distorções e ideias e práticas estranhas, era aquilo que Deus tinha para usar naquele momento, foi usado poderosamente. E hoje, graças a Deus, nós temos muitas cópias de manuscritos para comparar. Será que o trabalho foi tão ruim assim mesmo? Será que está tão deturpado assim mesmo? Agora, pastor Eleazar, me diga uma coisa. O Códice Sinaítico, que foi descoberto lá no mosteiro de Santa Catarina, perto do Monte Sinai, por isso é sinaítico, né? Ele foi descoberto numa lata de lixo, pastor. Como é que eu vou acreditar num códice, num texto que foi descoberto numa lata de lixo? Eu acho muito interessante isso. O texto o Códice Sinaítico, ele estava realmente nesse mosteiro, ele foi produzido no IV século, a datação, em que foi feita a análise, descobriu-se que ele é do IV século, e o Códice Sinaítico é hoje um dos materiais mais antigos que a gente tem. Ele foi encontrado por Tischendorf. Ele era um camarada que estava pesquisando, ele tentando encontrar assim, o texto mais antigo possível para dar credibilidade à Bíblia, né? E nas suas buscas, nas suas pesquisas, ele foi nesse mosteiro de Santa Catarina, e lá ele começou os monges deram acesso a ele à biblioteca, ele começou a pesquisar e tal, até que ele achou num corredor um tambor cheio de manuscritos antigos. Ele pegou e ele identificou ali que tinha, por exemplo, um texto, salvo engano, da Septuaginta, e ele identificou aquele texto da Septuaginta e ele disse, eu quero isso daqui. Senão o pessoal disse, não, isso aqui é considerado... Sabe quando você tem um monte de livro velho que você diz, rapaz, isso aqui tá só enchendo de poeira, vamos jogar fora? Aí o maluco que não sabia a datação e a importância daquilo ali estava jogando fora. Não, vamos queimar. Aí ele disse, não queima não, eu queria isso aqui. Aí quando eles perceberam o interesse dele naquilo ali,
Eles disseram, então não vamos queimar, não. Mas já queimamos semana passada 2/6. Inclusive, boa parte do Códice Sinaítico se perdeu, foi queimado por um maluco que achou que aquilo não tinha valor. Tempos depois, o Tischendorf voltou lá e ele comprou aqueles não me lembro agora se foi com 1.000 libras esterlinas ou foram 100 libras, acho que foi 1.000 libras esterlinas, alguma coisa assim. Ele comprou aquele material. Ele voltou lá para os monges e, para surpresa dele, aquele material realmente não havia sido queimado, eles não queimaram, guardaram. E quando ele começou a identificar, ele conversou com o czar da Rússia. Eu posso estar falhando em um detalhe ou outro na história, tem detalhes que a gente não lembra, mas eu sei que então foi comprado esse manuscrito. E aí, agora, eu acho muito interessante a data da descoberta do pastor Michel. Ele foi descoberto em 1844. Olha quando vem à tona. Quer dizer, esse é um período em que o darwinismo vem à tona, o espiritismo vem à tona, a igreja adventista vem à tona, e esse manuscrito mais antigo do Novo Testamento vem à tona. O Códice Sinaítico tem partes também do Antigo Testamento, mas eu achei assim fantástico. Olha como Deus é sábio, né? Como Deus é perfeito. Traz à tona, no contexto do surgimento de sua igreja, porque o inimigo estava trazendo também ali o darwinismo, o espiritismo e outras teorias malucas. O marxismo está surgindo, tudo naquele bolo. Aí Deus diz, deixa eu trazer à tona a minha igreja e deixa eu trazer à tona o texto mais antigo do Novo Testamento. Palavra confiável. Para ajudar, sabe? E quanto não avançou o conhecimento e as versões da Bíblia, quanto não avançou depois da descoberta do Códice Sinaítico, que é considerado, para muitos estudiosos, para muitos linguistas, o melhor texto, assim, o texto mais confiável do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Alguns preferem o Vaticano, mas, como eu disse, existem controvérsias. O importante é a gente saber que são os dois textos mais antigos e que têm uma importância incrível. Eu diria que o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, eles estão para o Novo Testamento, como os manuscritos do Mar Morto estão para o Antigo, dada a sua importância. E não importa se foi achado numa caverna, lá nas latas, nos vasos, num pote de barro, dentro de uma caverna empoeirado, ou se foi achado numa lata que ia ser jogada fora, ia queimar, ia ser lixo. O importante não é o lugar onde foi encontrado, porque algumas pessoas, não tinha nem valor que ia ser queimado. Não tinha valor para o maluco que ia queimar, porque não sabia o que aquilo ali era, como não tinha valor nenhum para os moleques que acharam lá dentro da caverna. O que é isso aqui? Algumas pessoas até deram fim naqueles manuscritos do Mar Morto, outros, quando perceberam como era valioso, e aí vem a ganância humana, que é algo terrível, rasgaram, picotaram os manuscritos do Mar Morto e saíram vendendo, porque cada fragmentozinho era um preço absurdo. Então a gente acabou perdendo muito dos manuscritos do Mar Morto pela ganância, né? Poderíamos ter muitos completos, né? Pergaminhos completos, a gente perdeu porque eles disseram, já que é tão valioso assim, estão pagando caro por isso, então vamos rasgar aqui para vender para um monte de gente, enfim. Então não importa onde ele foi encontrado, se foi numa lata que ia ser jogado fora, numa lata de lixo, ou se foi numa caverna empoeirada dentro de potes, o importante é o conteúdo, e Deus preservou. Amém. Pastor, posso caminhar para o encerramento aqui, mostrando aqueles Claro. textos de Ellen White? Tudo bem? Por favor. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se esse texto aqui de Ellen White fosse lido com atenção por pessoas como White e outras que trazem essas polêmicas desnecessárias, eu acho que eles não teriam produzido o que produziram, né? Por exemplo, isso aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 16 e 17. Alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Ellen White diz: tudo isso é possível. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o divino, e para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma pessoa
nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem finito. Esta palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído, e a eles legado para que, mediante o estudar as direções e obedecer-lhes, a pessoa alguma perdesse o caminho do céu. Que coisa fantástica, né? Repetindo, a mesma Ellen White que no tempo dela usou amplamente a King James Version porque era a versão mais acessível ao povo, também recebeu com muita alegria as novas versões que iam chegando ali com base em manuscritos antigos, recentemente descobertos, né? Outro texto dela aqui, ó, a carta 121 de 1901. O Senhor fala aos seres humanos em linguagem imperfeita, a fim de os sentidos degenerados, a percepção pesada, terrena, dos seres da terra poderem compreender-lhe as palavras. Por que é imperfeita? Porque a linguagem humana é imperfeita. Porque o papel e a tinta são imperfeitos. A palavra é de Deus, mas o meio de transmissão, ele é humano, então ele tem suas limitações. Nisto se revela a condescendência de Deus. Ele vai ao encontro dos caídos seres humanos, onde eles se acham. Perfeita como é em toda a sua simplicidade, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus, pois ideias infinitas não se podem corporificar, materializar perfeitamente em infinitos veículos de pensamento, como é o papel e a tinta, como é a internet, como é o DVD, como é qualquer coisa que o ser humano criou, né? Em lugar de as expressões da Bíblia serem exageradas, como julgam muitos, as fortes expressões se enfraquecem ante a magnificência da ideia. Embora o escritor escolha a mais expressiva linguagem para transmitir as verdades da educação mais elevada. Os seres pecadores só podem suportar olhar a sombra do brilho da glória celeste. Que incrível, que discernimento, né? Eu vou citar mais uma vez aqui o doutor Heraldo, lá da Universidade de Moçambique. Ele diz assim, ó, para você gravar o que já foi dito aqui, tá? O Textus Receptus teve seu papel, mas depois foram descobertos muitos manuscritos. O texto base para o Novo Testamento da Almeida Revista e Atualizada e da Nova Almeida Atualizada é o da United Bible Societies, não é nem o de Westcott e Hort, veja bem. E desde 1952, quando o texto de Nestlé passou a ser Nestlé-Aland, ele segue uma linha muito adotada pelos protestantes. Logo, dizer que o Receptus é ainda o melhor texto é ignorar tudo de bom que se descobriu depois e foi sendo acrescentado e melhorado. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. As versões que usamos não se baseiam em Westcott Hort. É só verificar as diferenças entre o texto da UBS, da United Bible Society, né? E de Westcott Hort para perceber que são realmente diferentes. E aqui, para a gente encerrar, então, o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral da nossa organização mundial, né, publicou o artigo The Textus Receptus and Modern Bible Translations. Eu recomendo muito para vocês esse texto aqui. Se você lê inglês, está aqui o link direto para o site, tá? E o texto lá. Eu traduzi alguns trechinhos aqui que eu creio ajudam, né, para você perceber como esse texto aqui é muito importante. Ele, White, chega a essa posição que nós tratamos até agora, né, de que o texto Receptus é o melhor de todos e o resto é demoníaco, em parte por causa de certas teorias de conspiração. Veja aí como disse o pastor Eleazar, né, que ele defende, e não com base em um estudo dos manuscritos gregos originais. Sua tradução difere substancialmente do texto encontrado nos manuscritos. Há palavras no texto de Erasmo que hoje não são encontradas em um único manuscrito grego. Quem considera o Textus Receptus como o texto original inspirado no Novo Testamento, tem que aceitar que o texto original grego do Novo Testamento era desconhecido até o ano de 1516 e deve aceitar o sacerdote católico e humanista Erasmo como um escritor inspirado do Novo Testamento. Olha que ponto se chega, né?
Um dos Isso primeiros aqui, rapidinho, pastor Chelsea, rapidinho, Sim. isso é muito interessante, porque antes de Erasmo, qual era o texto, então, que era inspirado por Deus? Então, Porque, beleza, Erasmo, ele chegou e produziu o texto que é chamado textos recepto, texto recebido. Mas ele partiu de uma fonte. Então, por que não partir dessa fonte, já que ele... Né? O Erasmo, ele não chegou e disse assim, eu estou aqui agora com o texto de... Cadê Paulo? Paulo me deu o texto aqui. Eu tenho a cópia, eu tenho o texto original de Paulo, e agora eu vou transcrever o texto de Paulo. Não! Ele pegou da Vulgata, ele pegou de outro. Quer dizer, ele fez um trabalho de crítica textual com o que ele tinha. E até preenchendo certas lacunas com a sua própria ideia também. Ou seja, pois é, mas como aí se você essas falou ideias aí, que essas lacunas ele preencheu, então ele é um autor inspirado. Se essa versão é a melhor. Então quer dizer, ele tem trechos que não são encontrados em nenhum outro texto grego. Quer dizer, até o nascimento de Erasmo de Roterdã, que é bem depois, lá, né? Quer dizer, até a data em que ele produz o texto, qual era o texto grego usado? O que merecia credibilidade? Se o dele é o único bom, e antes dele, qual era? Porque antes dele não existia o dele. Uhum. É isso aí. Vamos voltar aqui, então. Eu repito, é um artigo muito bom esse aqui do BRI, tá? Do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral. Um dos primeiros grandes hereges, Marcião, veio originalmente da Ásia Menor. Aqui é o seguinte, né? Porque um dos argumentos que condenam as versões modernas e amam a King James é dizer o seguinte: olha, se veio lá do Egito é coisa ruim, então não pode ser coisa boa. Bom, olha o que dizem aqui. Um dos primeiros grandes hereges, o Marcião, veio originalmente da Ásia Menor, não do Egito. Portanto, é incorreto concluir que a Ásia Menor e a Grécia garantiriam a ortodoxia. Por outro lado, o bispo de Alexandria excomungou Orígenes, mantendo assim a ortodoxia. E era de lá, né? Do Egito, Alexandria. Mais tarde, na disputa cristológica, o alexandrino Atanásio demonstrou novamente que o Egito aderiu a posições teológicas saudáveis. A ideia de que as descobertas no Egito implicam que os manuscritos também foram escritos lá, não pode ser provada e não é provável. Na verdade, prova que havia cristãos por lá e que havia manuscritos por lá, mas quem disse que foram escritos lá e por hereges, inclusive, né? Enfim, tem tanta coisa boa aqui, ó, que eu vou deixar para você depois ler no meu blog aqui. Por favor, leia outraleitura.com.br, análise do vídeo Mudando a Palavra, de Walter White. Repetindo, uma coisa interessante. Respeitamos o palestrante, mas não podíamos deixar passar por alto esses pontos importantes aqui. Espero que esse vídeo, essa aula aqui tenha sido útil para você e feito você amar ainda mais a palavra de Deus. Pastor Eleazar. Lá em Alexandria, se não me falha a memória, porque já tem tempo que eu gravei esse vídeo no meu canal, boa parte dos cristãos permaneceram guardando o sábado. Mesmo quando já se tinha instituído o domingo lá em Roma, os cristãos de Alexandria não adotaram o domingo, eles permaneceram guardando o sábado. Então isso é bem interessante, a gente vai perceber, é muito fácil a gente falar de Alexandria, que tinha suas dificuldades, tinha, né? Mas também em outros lugares tinham, né? Então, assim, a gente vai perceber que homens sérios partiram daquela região ali, da região de Alexandria, da região do Egito, porque na realidade, como eu falei, os cristãos foram sendo perseguidos, eles se espalharam, e homens de Deus foram para o norte da África, né? E a gente tem bons manuscritos daquela região por isso, né? É isso aí. Então fica aqui o nosso convite, né? Leia a sua Bíblia, faça uma oração primeiro, estude a palavra de Deus, tenha traduções diferentes, versões diferentes para comparar, né? Eu repito aqui, eu já fiz o meu ano bíblico lá, o Reavivados, com a NVI, foi uma experiência muito boa. Agora eu vou fazer com um estudo comparativo da NA com a NVT, da Mundo Cristão, que é uma nova tradução aí, também tem se mostrado uma boa tradução, a NVT, nova versão transformadora. Faça isso, né? E cuidado com essas ideias aí, né, que demonizam o texto bíblico, que mais causam desserviço do que ajudam, porque as pessoas saem desconfiando das Bíblias, né? E pouquíssimas delas realmente têm textos assim muito gravemente adulterados. A maior parte delas que vem de entidades sérias são ali textos que podemos ler, ser abençoados e com a certeza de que Deus milagrosamente preservou usou tanto os autores originais quanto usou também
os tradutores, para que nós pudéssemos ter hoje um texto confiável, um texto que ainda fala a nossa mente e ao nosso coração, tá bom? Pastor Eleazar, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua aula. Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família querida aí nos Estados Unidos, usando você aí para levar muitas pessoas a Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você também, excelência nas suas atividades aí, e esperamos que esse vídeo seja útil para você que acompanhou até agora. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.